Em 1980 não existia outro lugar como aquela cidade toda murada. Uma favela verticalizada que desafiava as leis da física e os cálculos estruturais da engenharia civil. Um território sem lei, conhecido por seus excessos, drogas, roubos, prostituição, fraudes, mercado negro de órgãos. A cidade parecia uma distopia, ainda que era muito real. Em Kowloon encontrava-se o território com a maior densidade populacional do planeta. Mais de 40 mil pessoas se espremiam em uma área de pouco mais de 25 mil metros quadrados. Sim, quase 2 pessoas por metro quadrado. Até 1800, essa pequena ilha era um mero refúgio pesqueiro controlado pela China. As coisas começaram a esquentar quando mercadores britânicos passaram a comercializar ilegalmente o ópio da Índia e compravam bens chineses, como chá, porcelana e seda. O ópio, suco leitoso recolhido do bulbo da papula, era a mais importante droga desde a antiguidade, segundo os especialistas no assunto. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Em seu apogeu, no final dos anos 1980, a Cidade das Sombras, como era conhecida, tinha construções de 40 metros de altura e abrigava em seus 27 mil metros quadrados o equivalente a pouco mais que 2 campos de futebol, abrigando cerca de 50 mil habitantes. Isso dá quase 2 pessoas por metro quadrado. Diferentemente da maioria das grandes favelas que surgem de cortiços, sob viadutos ou em áreas descampadas, a Cidade das Sombras se sobrepôs às ruínas de um antigo forte amuralhado. Desde o período da dinastia Song, que foi de 960 a.C. a 1279, havia ao norte da península de Kowloon um pequeno posto militar que era usado para gerenciar o comércio de sal e monitorar piratas que espreitavam a região. Esse posto se manteve esquecido até 1842, quando os chineses precisaram dele novamente para proteger a península de Kowloon, sob a tentativa desesperada da China em conter a expansão dos britânicos, que já haviam tomado a ilha de Hong Kong após a Primeira Guerra do Ópio. O antigo posto transformou-se então em uma cidade murada, que foi posta à prova diversas vezes. Sua sorte, porém, não duraria para sempre. Em 1898, o domínio da Grã-Bretanha se estendeu e a China foi obrigada a ceder a ela os chamados novos territórios de Hong Kong, incluindo 235 ilhas vizinhas e Kowloon. Os britânicos puderam usufruir dessas regiões por 99 anos. Em 1899, a península já estava completamente dominada e a fortificação rendida ao controle inimigo. Foi poupada da destruição e deixada em segundo plano. Nas décadas seguintes, alguns de seus antigos armazéns e casebres foram convertidos em igreja, asilo, escola e hospital. Mesmo com as intervenções, a cidade murada não perdeu sua antiga essência e tornou-se uma atração para colonos e turistas ingleses. Como era uma terra sem lei, facções criminosas conhecidas por tríades como o 14K e Sui Yen-un promoviam negócios ilícitos, controlando o narcotráfico, bares de ópio, redes de prostituição e de casas de jogos de azar ali instaladas. Além disso, os criminosos acolhiam médicos e dentistas sem registro para atender a população local e até financiavam esquemas para abastecer a cidade com água encanada e energia elétrica. Kowloon era o lugar para se ir se você quisesse evitar ter contato com a justiça.
Apesar das notícias e estereótipos que corriam por Hong Kong e o mundo, a maioria de seus moradores era gente trabalhadora, que não se envolvia com a criminalidade e vivia pacificamente com a vizinhança. Não existiam assaltos, apesar dos criminosos usarem a cidade para se esconderem. Todos se conheciam, então ninguém nunca tentava se machucar. Era um pouco como a vida nos vilarejos da China antigamente. Numerosas fábricas, lojas e comércios familiares também prosperavam ali, e alguns civis até se reuniram em associações para discutir e propor melhorias. Existia uma rede de coleta de lixo, um jardim de infância, várias ONGs de reabilitação de dependentes químicos e até um corpo de bombeiros voluntários. Era um reduto onde os chineses podiam viver entre os seus, sem pagar impostos ou serem perseguidos por fiscais da colônia à procura de explicações sobre vistos, taxas, condições de trabalho ou de higiene. Ali todos podiam negociar, prosperar e enriquecer. Na cidade morada, gente desocupada não tinha vez. Os jovens, por exemplo, aprendiam desde cedo com os pais algum tipo de ofício e o desenvolviam na prática para que no futuro pudessem se garantir sozinhos ou até mesmo abrir os seus próprios negócios. Apesar que a população da grande Hong Kong não acreditava que alguém da própria comunidade pudesse ser bem-sucedido. Quanto ao seu crescimento espacial, o lugar passou por um boom durante a década de 1960, que se manteve em ritmo crescente até o fim dos anos 1980. Por quase 30 anos, cerca de 500 edifícios não licenciados surgiram sem planejamento, formando um conglomerado de pequenos apartamentos. Por serem tão próximos, os edifícios da favela impediam a circulação de ar em seu interior. Empilhados uns sobre os outros, tinham varandas gradeadas e uma rede compartilhada de escadas verticais conectada a um labirinto de ruas sujas, úmidas e escuras. A sujeira vinha do lixo atirado da janela pelos moradores com menos consideração. A umidade dos canos e roupas pingando do alto, o que obrigava os habitantes a andar com capas ou guarda-chuvas no solo. E a escuridão do fato que o espaço todo até o último andar era tomado por fios, canos, varais e extensões das construções. Misericordiosamente, aqui e ali havia lâmpadas fluorescentes, quando muito, que eram postas pelos próprios moradores. Essa enorme estrutura modular só parou de crescer quando uma restrição em relação à altura foi imposta pelas autoridades. Devido à trajetória de voo dos aviões que subiam e desciam do aeroporto de Kai Tak, havia a possibilidade de uma colisão ocorrer caso os prédios não parassem nos 14 andares. Se não fosse por isso, provavelmente chegariam a níveis mais elevados, comparados aos de modernos arranha-céus vizinhos. Apesar de o crime organizado ter diminuído na década de 1970, após uma série de incursões policiais que resultaram em mais de 2.500 prisões e o enfraquecimento das tríades, com a aproximação de 1997, data de devolução das posses britânicas à China comunista, as autoridades concluíram que não era bonito manter uma favela dentro de Hong Kong. Em 1987, sem negociar com a comunidade, o governo desapropriou os moradores e as empresas da favela, mediante compensações financeiras muito menores do que mereciam. A medida teve aceitação de alguns, mas foi reprovada por uma maioria esmagadora, que foi despejada à força e obrigada a recomeçar sua vida do zero. De 1988 a 1992, as moradias então se esvaziaram lentamente. Em entrevistas a emissoras locais, muitos argumentavam que a compensação oferecida era humilhante e não valia a pena se comparada ao paraíso isento de impostos que a favela proporcionava. Finalmente, em janeiro de 1993, a Cidade das Sombras se esvaziou por completo. Com a eletricidade interrompida, suas kitnets, barracões e vielas abandonadas se apagaram em silêncio antes que as máquinas de demolição iniciassem o estrondoso ruído do progresso. Na área, desde 1995, funciona o Parque da Cidade Murada de Kunlun, ornamentado com belos jardins do início da dinastia Qing, que foi de 1644 a 1912, e dividido em setores batizados com os nomes de construções e vielas da antiga fortaleza, mas que em nada recordam a ela.
Maquetes, em pequena escala, são a única lembrança física de um dos mais singulares experimentos da história. A aterradora, mas familiar face do que para até 50 mil pessoas um dia foi chamado de lar.